Com o passar dos dias, várias informações novas surgem para a gente entender o que é que teria levado aquele rapaz na última quarta-feira a ter feito o que ele fez na Praça dos Três Poderes em Brasília, para ser bem específico, em frente ao STF, onde ele tentou invadir o STF para poder tirar a vida do ministro Alexandre de Moraes e, ao perceber que não conseguiria ser exitoso na sua ação, simplesmente acabou tirando a sua própria vida. E dali para cá a gente está vendo várias coisas surgindo em relação a toda esta confusão que o bolsonarismo e a extrema-direita fez na cabeça das pessoas. Eu quero falar um pouco mais com você sobre isso aqui, porque exatamente o discurso que o rapaz tinha é o mesmo que hoje voltou a ser propagado pelo Silas Malafaia nas redes sociais, atacando o ministro Alexandre de Moraes, atacando o STF e chamando de novo o ministro de ditador da toga. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que o Malafaia, assim como o Jair Messias Bolsonaro, deveriam ser presos por estarem de alguma maneira instigando as pessoas a acabarem cometendo esse tipo de ato. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, o apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse, que aparece o QR Code aqui no alto do vídeo para você, e você poderá colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Caso não consiga fazer a leitura aqui do nosso QR Code, porque vai estar vendo esse vídeo em um tablet ou em um celular, eu peço que você colabore digitando o nosso endereço de Pix, que é este que aparece aqui, ó, ohistoriadoroficial@gmail.com. Muita gente tem visto aí o desespero do universo bolsonarista para tentar, de alguma maneira, desvincular o indivíduo que cometeu aquele ato de terror na Praça dos Três Poderes na última quarta-feira do clã e do entorno do Bolsonaro. O que a gente consegue perceber, inclusive com o depoimento da ex-companheira deste rapaz, de amigos e de familiares, é que este discurso anti-STF, de ódio à esquerda, foi o que fez ele, segundo o próprio irmão, há mais ou menos 1 ano e meio, 2, mudar completamente a sua personalidade, virar uma figura extremamente radicalizada e, inclusive, simpatizante de teorias de conspiração. E aqui eu queria fazer um adendo sobre uma experiência, né? Quero até saber usar as palavras aqui para acabar não expondo pessoas de forma desnecessárias, mas de uma experiência que eu tenho tido no meu entorno mesmo, com alguns amigos e familiares, que a gente tem visto aí que foram radicalizados ao bolsonarismo, ao passo de que hoje a gente não consegue mais, por exemplo, ter uma reunião em família harmoniosa. É sempre briga por conta dessa questão da esquerda versus direita, que Lula é um bandido, que Disseu é um bandido, que como é que pode eu ser um cidadão de bem e estar neste momento apoiando a esquerda, que as pessoas estão decepcionadas comigo. E tem alguns casos, inclusive, de amigos e parentes que eu acabei tendo de me afastar, parar de fazer evento junto, parar de participar de programações com amigos ou familiares, porque todas as vezes que a gente ia para algum tipo de evento, eles sabiam que eu era um militante do campo da esquerda e sempre acabava descampando sempre uma discussão, algo do tipo, onde, por incrível que pareça, eu sempre era a pessoa que evitava e falava, ó, ou vocês param de ficar falando sobre política quando eu venho aqui, ou eu não venho mais, porque eu tô vindo aqui como amigo, eu tô vindo aqui como parente, eu não tô vindo aqui para questionar o posicionamento político de vocês. Chegou a acontecer um absurdo uma certa vez que eu fui ameaçado de morte. Quem segue esse canal há um certo tempo sabe disso, eu fui ameaçado de morte algumas vezes por alguns bolsonaristas entre 2019 e 2020, entre 2018, 19 e 20, e eu falei com alguns amigos e familiares sobre isso, e o conselho que eles me deram foi: pare de falar de política, pare de defender a esquerda, porque essas pessoas estão com raiva de você porque você é de esquerda. E aí eu questionei na época, né? Eu falei, peraí, você é meu amigo, você me conhece. Você é meu familiar, você me conhece. Você acha que eu mereço isso que essas pessoas estão dizendo que vão fazer comigo só porque eu sou uma pessoa de esquerda? E aí a pessoa falou, ó, eu acho melhor você parar de falar de política e defender a esquerda, porque se eles estão falando isso com você, a culpa é sua. Então assim, o que aconteceu com esse rapaz tem acontecido com várias pessoas no Brasil. Ele não é uma surpresa, tá? Ele não é uma unanimidade. Eu tenho a minha página no Facebook, por exemplo, e tem um tiozinho, deixa eu ver se eu encontro aqui, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Toda vez que eu faço uma publicação no Facebook sobre qualquer material, ele é um senhor de idade. Eu não vou mostrar a imagem dele aqui, eu vou tentar mostrar só os comentários para ver se ele está comentando em alguns dos vídeos aqui. E toda vez
que eu faço publicação de um vídeo, ele vem aqui e comenta no vídeo de alguma maneira, me xingando. Ontem mais uma... Deixa eu pausar aqui e tirar o som. Me xingando ou xingando alguém aqui no vídeo que eu tô fazendo, simplesmente de forma gratuita. Representante do agro, sem motivo nenhum. Ele tá aqui comentando, eu não vou mostrar pra vocês aqui, mas tá aqui, é um senhorzinho de idade. E ele entra aqui e é o mesmo discurso desse rapaz. Que Lula é ladrão, que Zé disseu isso, que a esquerda tem de acabar, porque a esquerda é o mal pro Brasil, a esquerda é o mal pro mundo, a esquerda isso, a esquerda aquilo, que Alexandre de Moraes é um bandido, que deveria estar preso. E aí você entra aqui no canal do senhor Silas Malafaia, olha o vídeo que ele publicou há 18 horas atrás, tá aqui, ó. Quentíssimo. Resposta a Alexandre de Moraes sobre homem B em Brasília. Não vou falar aqui porque o YouTube vai desmonetizar o canal se eu falar sobre isso aqui, tá? Ou pelo menos o título que ele colocou ali. Não vou botar o vídeo na íntegra, porque senão o Malafaia pede strike ou pede para compartilhar a monetização. E como eu não vou compartilhar minha monetização com figuras que eu entendo ser supostamente charlatões que em tese exploram a fé alheia, eu não vou compartilhar minha monetização com ele. Mas olha como é que ele começa o vídeo depois do que aconteceu em Brasília. Vamos ouvir só o comecinho. Povo abençoado do Brasil, eu não vou deixar passar. O ditador da toga Alexandre de Moraes com uma narrativa para tentar tirar proveito, para jogar uma cortina de fumaça nos seus atos ilegais, injustos, sobre a questão do homem com problemas mentais e emocionais que explodiu bombas em Brasília. Não vou mostrar a íntegra do vídeo, mas repara, a fala que ele traz no discurso do início dele aqui é exatamente a mesma coisa que o tal, né, agente do terror disse nas cartas, né? Injustiças do STF, decisões ilegais do ministro Alexandre de Moraes, tudo isto é fomentado por Bolsonaro, por parlamentares bolsonaristas e por alguns supostos charlatões que utilizam a fé para poder manipular a percepção da realidade das pessoas. Enchem o rabo de dinheiro, desculpa a palavra mais severa aqui, mais pesada, tá? E acaba fazendo com que figuras como este senhor, que eu não duvido que era realmente uma pessoa normal até pouco tempo atrás, se radicalizasse. O que é engraçado é que o Adélio Bispo, que inclusive o senhor Malafaia teve de depois fazer ali um vídeo pedindo desculpa a Dilma Rousseff, porque ele teria ligado supostamente o Adélio, a Dilma, ao PT, ao PSOL, na época disse que o Adélio agiu a mando do PT e só mudou. E do pessoal, né? Só mudou a sua narrativa depois que foi condenado na justiça, que reconheceu que realmente foi injusto, que apontou uma coisa que não era. Mas o caso do indivíduo que a gente tem até o momento nenhuma comprovação de que ele tinha algum tipo de problema mental ou desequilíbrio mental. Ao contrário, todos os parentes, amigos e a ex-companheira dele trazem a mesma narrativa, que ele foi sendo radicalizado a odiar a esquerda. O irmão dele deu uma entrevista, inclusive, para alguns veículos da mídia, dizendo que já tem um certo tempo que ele e a mãe estavam tentando recuperar o irmão porque ele não conseguia falar de outra coisa a não ser política durante o dia inteiro e ataques ao ministro Alexandre de Moraes. E as falas dele, só para a gente voltar aqui de novo, as falas dele eram idênticas às falas pregadas pelo Malafaia. Olha o que o Malafaia diz aqui, vamos ouvir. Povo abençoado do Brasil, eu não vou deixar passar. O ditador da toga Alexandre de Moraes com uma narrativa para tentar tirar proveito, para jogar uma cortina de fumaça nos seus atos ilegais, injustos, sobre a questão do homem com problemas mentais e emocionais que explodiu bombas em Brasília. Ou seja, atos, segundo Malafaia, atos ilegais e injustos. Eu quero lembrar para vocês o que é que diz a lei aqui no Código Penal, tá? Para ser bem específico, no artigo 29, fala sobre o chamado crime de concurso de pessoas, que é o quê? Quem, de qualquer modo, concorre para o crime e incide nas penas a estes cominadas na medida de sua culpabilidade. Eu também já mostrei para vocês aqui o que diz o artigo 286, que fala sobre a incitação ao crime, e já falei também sobre o Código de Processo Penal, que está aqui presente no artigo 312, as possibilidades que podem ser decretadas ali, uma prisão preventiva de um indivíduo. E eu já disse para vocês que tanto o Bolsonaro quanto essas lideranças religiosas, entre elas o próprio Silas Malafaia, deveriam ter a sua prisão preventiva decretada, pois o seu estado de liberdade gera risco para o Brasil. Olha o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado do imputado. Traduzindo aqui de forma bem clara. Este indivíduo, ele vem sendo radicalizado por Bolsonaro, por Malafaia, por bandidos que se disfarçam ali, né, que se dizem parlamentares e que neste momento estão colocando em risco a vida de outras pessoas com esse discurso criminoso e odioso do senhor Silas Malafaia. Um oportunista mentiroso que diz que defende a liberdade de expressão e está me processando, inclusive, já tem mais ou menos uns 2 anos, está levando ferro na justiça. Todos os recursos que ele pôde entrar contra mim, perdeu todos, porque eu não cometo nenhum crime aqui nesse canal, não cometi nenhum crime com o Silas Malafaia, nunca imputei a ele nenhum tipo de crime, ao contrário, o que a gente traz aqui como análise é a possibilidade de a conduta ser, em tese, ou supostamente, entendida como criminosa. Na minha análise, esses indivíduos que têm se radicalizado, inclusive junto à cristandade protestante, junto à cristandade católica, junto ao radicalismo religioso ligado à extrema-direita neofascista ou nazifascista, também como a gente pode chamar no Brasil atualmente, ela tem um elo direto com esses pastores, com essas lideranças religiosas, sejam eles da Igreja Católica ou protestante, que distorcem a palavra de Deus, atacam o Estado Democrático de Direito e a Justiça e depois tentam tirar o corpo de banda. Malafaia, deixa eu falar uma coisa aqui olhando no seu olho, seu oportunista sem vergonha. A morte desse rapaz, assim como a morte do Clezão, que supostamente era da sua igreja, tem as suas mãozinhas aqui, ó, sujinhas de sangue. Sabe por quê? Vocês, com o discurso de vocês, que estimulam direta ou indiretamente o ódio ao Estado Democrático de Direito, o ódio às instituições democráticas e o ódio ao ministro Alexandre de Moraes. O que eu achei um absurdo, inclusive, é a desqualificada, que neste momento é a governadora em exercício do Distrito Federal, tentar passar um pano dizendo que não se pode dizer que esse rapaz era bolsonarista só porque ele estava no PL, porque ele entrou no PL em 2020, Bolsonaro só entrou no PL em 2021. Não importa o partido que ele fazia parte, querida. O ponto principal aqui é os princípios que claramente você consegue conectar, os familiares dizem, os amigos dizem, conectam ele à extrema-direita bolsonarista. Gente vagabunda, inclusive, senhora Celina Leão, que nem o governador, que a senhora é vice. Gente que, inclusive, comunga do discursinho sem vergonha e desqualificado da senhora, que é um discurso que ataca o Estado Democrático de Direito. Para a mídia nacional, a senhora deu uma entrevista super coerente, dizendo que esse radicalismo é assim, que esse radicalismo é assado, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Para a mídia local, que foi ali onde ela utilizou, né? Não que o Correio Brasiliense seja uma mera mídia local, mas uma mídia que tem muita repercussão em Brasília, ela já disse que não, e que inclusive nas mensagens do celular dele é possível ver mensagens dele dizendo que ia matar Bolsonaro. Aí eu queria saber de onde é que a governadora tirou essa informação, porque das mensagens que vieram a público até o momento e que a Polícia Civil e a Polícia Federal têm contato, não tem dizendo que ele queria matar o Bolsonaro. Não tem dizendo de lugar nenhum. Ao contrário, a governadora tirou isso do mesmo lugar que o Malafaia tira as informações dele. Quando não da pura maldade, de um lugar muito mais escuro que eu prefiro não citar aqui, em respeito ao debate democrático coerente e ao debate democrático saudável. Coisa que o desqualificado e oportunista do Malafaia não sabe o que é ou como fazer, ou se sabe está pouco se importando, e que a desqualificada que neste momento está à frente do governo do Distrito Federal tá pouco se importando. Sabe o que vai acabar acontecendo? Escreva o que eu tô dizendo, que é dia 15 de novembro, dia da proclamação da República. Malafaia, Bolsonaro, Celina Leão e todos esses bolsonaristas que estão radicalizando essas pessoas ao máximo, só vão parar quando eles mesmos forem vítimas do radicalismo que eles estão fomentando. Sabe por quê? Chega um ponto que o radical fica tão incomodado que as coisas que ele quer não aconteçam, que ele começa a culpar o próprio líder pelo fracasso, pela demora na ação e acaba atacando o próprio líder. Escreva o que eu estou dizendo. Escreva o que eu estou dizendo. Isso só vai acabar quando eles entenderem ou quando algum deles acabarem ali sendo vítima do radicalismo que eles mesmos fomentaram, para depois a gente entender a realidade do que está sendo grave. Tem senador vagabundo aí aqui do Nordeste, não é? Eu prefiro não citar para não ser processado. Dizendo que precisamos ter pacificação. Pacificação. Não se pode deixar para lá a anistia. A anistia é o caramba.
Vou segurar a palavra aqui. Anistia é um caramba. Inclusive, senador da República, bandido, safado, que está defendendo a anistia, devia ser preso também por estar incitando ali a prática de crime. Porque é isso que vocês estão fazendo. Ao querer anistiar alguém, por exemplo, que soltou uma bomba e tirou a própria vida. Não, mas não tem nada a ver um caso com o outro. Isso é o que vocês, na organização criminosa que vocês chamam de partido, supostamente, querem tentar vender. É claro que enquadrar um líder religioso numa situação dessa não é fácil. Mas o que o Malafaia tem feito muito se assemelha a uma seita que utiliza a religião como pano de fundo, basicamente, e que tem levado as pessoas a tirarem a própria vida. A morte do Clezão é culpa do Bolsonaro, a morte do Clezão é culpa também do Malafaia, a morte desse senhor agora é culpa do Bolsonaro, é culpa do Malafaia e é culpa da extrema-direita bolsonarista, sabe por quê? Eles, como o próprio Malafaia continua fomentando nesse vídeo, que tem gerado ódio nas pessoas para que elas façam o que elas estão fazendo. Quando aconteceu uma coisa muito mais grave com o Bolsonaro, quando aconteceu uma coisa muito mais grave com o Malafaia ou com qualquer outra pessoa da extrema-direita, vocês não vão poder dizer que não foi falta de alerta que as pessoas racionais fizeram para que vocês parem com esse tipo de discurso, porque vocês estão alimentando a militância odiosa, radical de vocês contra si. Contra si. Basta ver vários influenciadores que romperam com Bolsonaro entre 2019 e 2020, porque eles começaram a achar que Bolsonaro não era tão radical quanto eles queriam que o Bolsonaro fosse, por exemplo. Então depois, arque com as consequências e não venha com história vagabunda, como muitos de vocês fazem, para dizer que foi o PT que mandou, foi a esquerda que mandou. Não, vocês estão fomentando o ódio pelo qual vocês mesmos acabarão sendo vítima. E não é por ninguém de esquerda, não. É por gente do próprio covil de bandidos, canalhas, que vocês fazem parte. Na minha opinião, o senhor Bolsonaro deveria ter tido a sua prisão preventiva decretada e o senhor Silas Malafaia, após esse vídeo, também. Achem ruim quem quiser, a minha opinião. Sou um cara que respeita o debate democrático, respeita o chamado devido processo legal, mas estas pessoas estão gerando desequilíbrio nas outras. Eles estão agindo como se fossem charlatões, líderes de seitas e utilizando a política e a religião como elemento para poder confundir a cabeça das pessoas. Quantas mais pessoas terão de morrer ou quantas mais pessoas terão de tirar a própria vida para que as pessoas entendam que esse bando de canalha tem utilizado basicamente a exploração da fé e a exploração do debate político para encher o fiofó de dinheiro e deixar as pessoas acabarem morrendo por conta de alucinações políticas criadas por eles. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, compartilha esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no nosso canal e deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.